Olá, eu sou Lilian Gracioli e esse é o Pod Mais Brasil, o programa que leva informação para você viver mais e melhor. Isso, a gente fala muito sobre longevidade. Agora, o meu primeiro entrevistado é um cara sensacional que eu tive o prazer de conhecer, que através do humor, até de assuntos polêmicos e certa ironia, ele conseguiu criar conteúdos, mas mais do que isso, conexão, reflexão e até gerar, sabe o quê? Saúde. O meu convidado agora é Malcom Ferreira. Então vamos lá. Malcom, já começo com uma frase clássica de vovó, que eu pesquisei, eu sei, que ela diz o seguinte: um dia sem sorrir é um dia jogado fora. Exatamente. E você, pelo visto, concorda super. Você acha que é uma ferramenta real para longevidade? O sorriso é a melhor ferramenta para longevidade, né? A minha avó sempre esteve certa. Hoje não tenho mais ela aqui perto de mim. Posso nem falar muito dela, que eu sou emocionado, tá? Mas ela sempre falou para mim: meu neto, um dia sem sorrir é um dia jogado fora. O sorriso, ele mexe com muitas coisas, né? Com vários músculos também. Inclusive. E faz a gente ser muito feliz no nosso dia a dia. Por mais que sejam muitas coisas ruins acontecendo, por que você não vai sorrir? Se o seu carro quebrar, agradece. Pô, tem um carro, tá bom, tá chovendo? Tá bom. Pelo menos sorria. É isso que é a parte mais importante da nossa vida. É sorrir e levar a vida de forma mais leve possível. Bom, já segura essa dica, que você viu que essa entrevista começou com tudo, né? Isso. Olha isso. Aliás, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, já deixe seu like, compartilha com todo mundo, porque esse cara aqui hoje, dando essa entrevista, olha que sorte que eu tive de achar um horário na agenda dele. Então aproveita, vamos aproveitar ao máximo a presença dele aqui. Ô Malcom, falando, né, na sua audiência, na sua agenda, você está com mais de 1 milhão de seguidores, é uma audiência muito interessante, fiel. E você acredita que com seus conteúdos você acaba influenciando a saúde mental dessas pessoas? Você acha que você consegue chegar até aí? Ou é basicamente um entretenimento? O que você pensa quando pensa? Quando a gente fala de entretenimento, pelo menos vou falar hoje, o meu trabalho. Sim. Hoje eu estou somando todas as minhas redes, dá 8 milhões de seguidores, aproximadamente. Eu acredito que a gente já passou a barreira do entretenimento. Também acaba sendo a saúde mental. Porque hoje eu recebo muitos depoimentos das pessoas falando: nossa, Malcom, os seus vídeos me ajudam no meu dia a dia. E não é só aquela ajuda, é você poder entrar na vida da pessoa. Um exemplo, a pessoa está cozinhando, as minhas frases mais clássicas, da saga será que vai dar certo? A pessoa ela começa a cozinhar e ela fala: putz, será que vai dar certo? Isso já gera um sorriso nela. É mesmo. Entendeu? Então já ultrapassamos a barreira do só entretenimento e entramos no bem-estar da família, da união, entendeu? Da felicidade dentro do lar. E é isso que eu quero trazer. Eu acredito que é isso que é o dom que Deus me deu. Não é só fazer, eu vou lá, vou sorrir, acabou, entendeu? É trazer algo a mais para as famílias. E que talvez as pessoas não saibam, você tem esse dom, você consegue passar isso para as pessoas, você tem esse sentimento, essa intuição de que está levando essa alegria, mas eu sei o tanto que você estuda, que você lê, inclusive sobre psicologia e tudo mais, não é? Então, você sabe o que você está fazendo, tem uma responsabilidade por trás desses conteúdos que você leva, né? Existe muita responsabilidade. A gente que é criador de conteúdo, no começo a gente não entende, né? A gente fala, vou só gravar uns vídeos, vai ser legal, tal, mas quando ultrapassa algumas coisas, fala, putz, 1 milhão de seguidores, mas por quê? Deixa eu entender o que está acontecendo. Eu não entendia quando eu comecei. Eu atingi 1 milhão de seguidores, foi muito rápido, foi em 45 dias. Meu Deus! Então, foi um foguete do Elon Musk, né? Só subiu e tá na Lua até hoje, entendeu? Estou indo para Marte agora. Por curiosidade, quando foi a virada de chave, você sabe o post específico que... Foi quando eu fazia vídeo de react de cozinha, né? As mulheres cozinhando com pouco óleo, pouco sal, assim. E eu sempre tive essa pegada mais sarcástica, irônica, que eu herdei do meu pai, né? Minha esposa fica maluca comigo, mas tá no meu sangue isso daí. Eu sou muito sarcástico e irônico nas postagens, na risada. E quando eu vi que as pessoas estavam comentando isso nos vídeos, eu falei, caramba, por que esse pessoal tá comentando pouco sal, pouco óleo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Olha. Eu nem tinha entendido que eu falava isso nos vídeos. E as pessoas comentavam, eu falei, cara, deixa eu assistir meus vídeos. Aí eu falei, caramba, eu criei um bordão sem nem saber que eu criei. Genuíno. Foi genuíno, entendeu? E foi indo, e foi fluindo. E hoje a gente só tá crescendo, graças a Deus. Graças a Deus. Porque, pelo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, essa não era a sua área, né? Você não. Era de exatas, Exato, né? E adora ainda, eu né? amo números.
Sou formado em engenharia elétrica, né? Olha isso. Nada a ver com entretenimento, nada a ver. E eu quero saber se, de repente, você tem entrado para esse mundo com humor, que você falou que tá no sangue, agora, de repente, já até me responde, mas era uma dúvida que eu tinha. Você deve ter tido desafios ao longo da sua vida. Muitos. E agora se vê nesse sucesso todo através do humor, até de assuntos mais profundos, polêmicos, ironia. Você acha que esse lado, isso na rede social, aflorou em decorrência dos desafios, de momentos difíceis, ou não? Você não associa? Porque falam assim, às vezes o humor vem de uma dificuldade. Tem gente que sabe trazer isso. Eu acredito que eu já tinha isso em mim enraizado, só que eu não sabia explorar, ou mesmo eu não tinha visto a luz do sol. Tipo, uma planta precisa de um sol para crescer, entendeu? Eu acredito que eu já tinha isso em mim. Um exemplo, na resenha com os amigos, sempre fui o mais engraçado, porque eu não queria que eu estivesse lá, entendeu? Mas eu não sabia disso. E os desafios que eu enfrentei para poder chegar até onde chegar, para romper a primeira barreira, eu tive que usar muito disso. Do meu humor, do meu sarcasmo. Só para explicar um pouco um pedacinho da trajetória. Quando eu e minha esposa nós casamos, ficamos um ano numa primeira casa, passamos uma dificuldade muito grande, financeira, dizendo, e eu simplesmente queria desistir de tudo. Para mim não fazia mais sentido eu estar na internet, fazia minha gracinha. Recebia muito hate, né? No começo eu não sabia lidar com isso. Aí a minha esposa, para mim, ela é a minha base mais sólida que eu tenho, maravilha. Sabe? Ela pegou na minha mão e falou assim, você tem capacidade, você consegue, você é engraçado e você não tem que ter vergonha do que você posta. Ai, me arrepia. Entendeu? Então eu falo, a minha esposa pra mim, cara, eu coloco ela aqui, ó. Ai, que lindo. É Deus, minha esposa e eu e vamos pra cima, entendeu? Então eu falo assim, esse start, esse início assim, a minha esposa falou assim, vai brilhar. Entendeu? Os desafios que tiveram na minha trajetória, a minha esposa estava do meu lado e falou assim, vai brilhar. Ela sempre estava ali. Então, o gatilho inicial foi esse gás, essa injeção que eu precisava. E eu acredito que todo mundo, independente do desafio, a gente precisa desse gás, dessa válvula propulsora, entendeu? Alguém do nosso lado. Às vezes, se você não tiver alguém, você vai ter que olhar para o desafio e falar assim, eu mereço mais. Entendeu? Você bater no seu peito e falar, aonde que eu consigo chegar? Acreditar em si potencial, mesmo. Né? Exatamente. A sua essência sempre teve aí, você sabe, ela do ali. seu potencial. Exatamente, estava ali enraizado, só não sabia como explorar. Mas foi esse gás que a minha esposa me deu que fez tudo acontecer. Você acha que os brasileiros, de maneira geral, eles podem utilizar ou até costumam utilizar do humor como uma injeção de ânimo, de repente como uma motivação, mesmo quando o mundo tá caindo, porque eu às vezes observo isso. Sim, e é lindo, né? Ter pessoas certeza. Que conseguem enxergar o copo meio cheio. Sim, né? Você pode avaliar aí um exemplo, uma métrica que o próprio Instagram dá. Quanto tempo você passa na rede social hoje? Nossa! Entendeu? O tempo que as pessoas passam, geralmente é claro que é para entretenimento, mas é para uma fuga. É verdade. Vou dar um exemplo mais esdrúxulo. Quanto tempo o homem passa no banheiro? Geralmente é mexendo no celular. É mesmo? É válvula de escape nossa, que a gente fica lá parado fazendo nada, mexendo no celular. Então é nosso entretenimento, entendeu? Então, assim, eu particularmente eu não sou de consumir conteúdo. Eu não assisto vídeo na internet praticamente. Quem assiste é a minha esposa, me repassa. As pessoas que gostam do meu conteúdo falam, reage a esse vídeo, isso. Se você olhar minhas métricas no Instagram, eu passo 1 hora, meia hora por dia. Pouco. É quase nada. Ela filtra pra você. Minha esposa faz toda a filtragem, ela que é minha assessora, faz toda a filtragem, tudo pra mim. Fora os meus seguidores, são meus fãs que falam, reage aí, que eu quero ver você só cara nesse vídeo, entendeu? Então, legal. Os bastidores é praticamente isso. Que demais! Eu gosto e até acho que isso pode ser o segredo ou um dos para minha próxima pergunta. Por quê? Somos humanos. Sim. Você tem que lidar com correria, pressão, desafios o tempo todo, né? E aí, como equilibrar essa vida, o seu cotidiano e com a constância na geração de conteúdo e conteúdos de valor relevantes, engraçados, família, porque agora é seu business, né, Malcolm? É meu business. Lidar com a pressão, no caso, é assim, quando a gente nasce homem, a pressão ela já é normal. Entendeu? Não colocando na balança homem, mulher, nada dessas coisas. Mas assim, eu fui forjado sob pressão. Lá na casa da minha mãe, a gente até brinca, né? Que meu pai, eu nunca apanhei da minha mãe, nem do meu pai. Mas eu fui criado sob pressão. E a gente sabe que, para um diamante virar diamante, ele tem que passar por uma pressão muito grande. Sim. Às vezes você é um diamante, eu sou um diamante, qualquer um pode ser um diamante. Entendeu? Só que para isso você tem que lidar com pressão. Só que lidar e saber lidar é totalmente diferente.
Igual no caso, já recebi muito hate, eu não sabia lidar. Ou seja, eu ia ser um carvão quebrado, que poderia me tornar um diamante. Mas eu aprendi a filtrar, aprendi a lidar para me tornar um diamante. Entendeu? Então todo mundo tem que aprender a lidar com a pressão, saber suportar a pressão e se sobressair e pegar tudo que é de bom, extrair tudo que é de bom disso. Olha, gente, que maravilha isso. Entendeu? Se você receber um hate hoje na internet, você vai ter que entender o porquê. Filtra lá atrás, sempre vai ter um fundinho de verdade, alguma coisa que você pode melhorar. Sempre vai existir. Falam até que quem não tem nenhum hater é porque não tá no caminho certo. Não tá no caminho certo. Não é? Exatamente. Tá tudo certo, que diferença você tá fazendo no mundo, né? Exatamente. Então, apareceu o primeiro, você falou, opa chegou minha vez de fazer sucesso. Exatamente. O hater, ele faz parte, né? Ele é praticamente um termômetro. Mas se o hater estiver maior que os seus fãs, aí alguma coisa tá errada. É o equilíbrio, é o equilíbrio, a balança. Né? É a balança, tem que ter. Falando no nosso tema, longevidade, que é não só viver mais, mas é viver mais e melhor, com autonomia, com liberdade. Sim. Né? Eu quero que você conte um pouquinho desse seu desejo de viver por bastante tempo e como que você se imagina lá com seus 80 anos. Você acha que o bom humor, o mau humor influenciam aí na longevidade, Demais. então? Eu falo até pra minha esposa, pra mim, qualquer tipo de estresse e mau humor gera câncer. Olha. Eu não gosto de ficar estressado. Sempre que eu tenho algum pensamento ruim ou chateado, alguma coisa, eu falo, não vale a pena, joga fora. Você consegue ter essa consciência de, eu tenho essa consciência. Olha como eu tô, não, deixa eu cortar isso. Sim, eu tenho muito essa consciência, porque isso abala muito na minha rotina. Eu tenho uma rotina extremamente corrida. Só que eu busco sempre ter um equilíbrio e manter a minha paz. Porque se eu não tiver paz, como que eu vou ter, igual você falou, longevidade? Eu quero chegar até os 90 anos bem, lúcido, cabelinho branco. Cabelo não, que eu não tenho, né? Mas na barbinha branca, pelo menos. Uns 4, 5 filhos, uns 10 netos. O oráculo da sabedoria. Totalmente. Vai fazer assim a criançada aqui, os netinhos, bisnetos. Senta aqui que agora eu vou falar pra você. Deixa eu contar a minha história até aqui, entendeu? Vai ser muito legal demais. isso. Vai ser muito legal chegar nessa fase da vida. Um exemplo, cheguei nos 50. O que eu vou fazer da minha vida agora? Já cheguei, zerei a vida, tenho filho, tá tudo certo, finanças, tudo certo. O que eu vou fazer agora? Muitas pessoas entram em crise, sabe? Sim. Que eu já até apresentei um programa aqui falando, né, sobre previdência e tal, e eu trouxe em primeiro uma psicóloga que falou dessa crise da mulher, mas enfim, homens também, quando se aposentam. Sim. Porque você se transforma em uma outra pessoa. E agora, minha vida não faz mais sentido? Tudo que eu fazia, né? Eu trabalhava, não sei o quê, e agora, quem sou eu? Quem sou eu? Não é? Imagina. Exatamente. Aí vem a aposentadoria. Consegui me aposentar. Mas agora, eu vou parar de trabalhar? Mas eu acho que eu ainda tenho tanto a somar, ajudar a sociedade, Posso contribuir mais, né? Com o que eu posso contribuir? Depois de certa idade. Eu tive a crise dos 30. Teve? Antecipada. Sério? Quando eu fiz 29 anos, na minha cabeça era 30, de qualquer jeito. Aí você já... Eu fiquei... A minha esposa falou, amor, você tá fazendo 29? Eu falei, não, é 30. O que eu vou fazer da minha vida agora? Meu Deus. Eu fiquei muito assim, Nossa, parece assim, meu tempo tá acabando. Sim, exatamente. Né? É uma corrida contra o tempo. Eu tinha que ter dado certo. Sim, exatamente isso. Será que eu não dei certo, cara? Da saga, será que vai dar certo? Será que eu não dei certo? Aos 30, coisa hoje aos 32, louca. eu olho pra trás e falo, caramba, tudo que eu fiz valeu a pena e até agora dei certo. Olha que maravilha. Aos 32, daqui a pouco é 33. Tipo, 30 foi ontem, né, gente? 30 foi 32, olha a chavinha. Então você, meu amigo, minha amiga, que tá aí pensando, nossa, eu tô com 45... Nunca é tarde. Olha isso. A chavinha pode ser virada. Olha como foi rápido. Em 45 dias, Malcolm, que 45 dias, bateu 1 milhão de seguidores. Bateu 1 milhão de seguidores. Você tem que acreditar em você. Olha que exemplo que a gente tem aqui. E vai continuar sendo um exemplo de longevidade. Amém. Só por essa cabecinha aqui, ó, iluminada, abençoada, esse jeito de levar a vida. E você se mantém saudável também? Sim, ou saudável. Não, Boa alimentação, academia. Eu faço o jejum, oração todos os dias. Eu mantenho a minha paz. Excelente. Paz, disciplina. Às vezes eu fujo um pouco de doce. Nossa, doce me pega. Eu também, sabia. O tal do doce me pega. Agora teve Páscoa. Todo mundo querendo mandar ovo. Manda, gente. Manda ovo, manda doce, manda. Putz, o doce me pega manda demais. Presente. Eu também presente. gosto demais, viu? Mas isso atrapalha na longevidade, que é o açúcar, né? Então, tem que ter equilíbrio, tem né? Tem que ter equilíbrio. Sim. Porque vai me trazer uma alegria. Com certeza. Momentânea, né? Momentânea. A barriga estufa, Mas é bom. É bom. A gente sabe, não pode... Bom, eu queria que você deixasse uma dica, um conselho para quem está nos assistindo, pensando em longevidade, pensando
na sua experiência de vida, tudo que você passou, porque tem pessoas, e até vai ser um gancho para minha próxima entrevista, Sim. A gente fala tanto, né, em sorrir, que né, é o melhor remédio no bom humor, mas tem pessoas que estão deprimidas, que não conseguem nem ver graça mais nas coisas, né, mal, com tipo, não conseguem enxergar esse copo, por mais que se esforcem, né, meio cheio, né, e então eu queria que você deixasse uma mensagem, não importa a idade, o que você diria para quem está nos assistindo? Eu acredito que sempre existe uma luz no fim do túnel, sempre. Tô passando uma situação muito, muito ruim, muito difícil. Sempre vai existir uma luz. Eu vou deixar a frase da minha avó. Um dia sem sorrir é um dia jogado fora. Quando você sorri, as portas, elas se abrem para sua vida. Entendeu? Deus sempre vai estar olhando para você. Por mais que você esteja no caminho errado, Deus está olhando para você. Falando, filho, você pode ir pelo caminho certo. Se você for pelo caminho certo, eu irei suprir todas as suas necessidades. Eu acredito que sempre existe uma luz no fim do túnel. Por mais que você seja quebrado, assim, destruído por dentro. Aí você tem que olhar para você mesmo, pro seu coração e falar, Deus, o que eu preciso fazer? E você, amanhã, você vai acordar e vai ter a resposta. Vai ter a resposta. Mas você tem que estar disposto a fazer, porque quando Deus pesa a mão, aí... Ninguém é contra. É difícil, mas é gostoso. Mesmo que a gente se sinta sozinhos, né? Você Exatamente. teve a sua esposa para te apoiar nos momentos difíceis. Tem pessoas que se veem sozinhas, mas com Deus a gente nunca tá sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Eu me vi sozinho mesmo estando com a minha esposa. Eu não sabia o que fazer, eu estava totalmente quebrantado. Até eu fui, no momento, só pulando um pouquinho, quando eu estava... Nesse momento muito ruim, e homem é orgulhoso. Eu não queria falar pra minha esposa, amor, a gente tá quebrado. Eu não tinha coragem de falar. A única coisa que eu queria fazer era acabar com tudo. Resolver, acabar. Passo pensamentos ruins, passar pela minha cabeça, não quero falar sobre isso agora. Mas assim, eu só queria acabar com tudo. Não precisava, pra mim não fazia mais sentido viver. Só pra você ter uma noção. Meu psicológico estava destruído, eu me via sozinho. Eu fui conversar com um amigo meu, grande amigo, Jonathan Aires, e ele me falou uma palavra, o seguinte... Ele não precisou abrir a boca para conversar comigo. A gente se conhece faz quase 20 anos. Olha. Ele me abraçou e falou, Malcolm, pede para Deus te quebrar. Eu saí chorando da casa dele. Que forte. Chorando. Cheguei em casa, eu orei. Falamos, não, eu vou chorar de novo aqui. Eu junto. Conversei com Deus. No outro dia, eu acordei 6 da manhã e falei, vou fazer acontecer. Sabe, eu acordei renovado. Mas assim, as coisas estavam continuando dando errado, tá? Porque para Deus te endireitar, primeiro ele tem que quebrar tudo que você era antigamente para te colocar no caminho certo. Entendeu? Às vezes mesmo com todas as dificuldades, eu digo até por mim, e desafios, quando a gente está em paz, a gente está tranquilo, porque sabe que tudo vai dar certo. Vai dar certo. De repente, nesse dia, você acordou, as coisas ainda não estavam certas, ajeitadas, do jeito que você queria, mas de repente você começou a ficar em paz. Totalmente. Né? E quando você tem paz, cara, nossa, é tão... Parece que tudo fica mais simples. E boas risadas no meio do caminho, então? Nossa senhora, eu e minha esposa, a gente trabalha junto o dia inteiro. A gente se vê o dia inteiro. Ela fala que não, né? Mas na minha cabeça, eu sou homem, eu tô vendo ela o dia inteiro ali. Por mais que tá cada um no seu canto lá, pra mim, tô vendo ela o dia inteiro. Aí eu paro meu serviço do nada, olho pra cara dela, vou atormentar ela. E a minha esposa, ela é muito estressada, assim, sabe? Eu faço de tudo pra estressar ela, porque acaba ficando uma risada gostosa, sabe? Imagina. Sai, você tá me estressando. Aquilo não me irrita. Aquilo me revigora. Ela fica estressada, mas eu fico cheio de energia pra trabalhar mais. Olha, sabe? Pra fazer acontecer. É seu combustível. É meu combustível. Eu falo, hoje eu tenho muita paz na minha vida. Que bom. Muito. Pra me tirar do sério, nossa, você tem que fazer muito. Olha, gente, cuidado. Se eu souber que alguém tirou o Malcolm do sério, eu vou querer investigar a fundo, porque a coisa foi muito grave. Foi muito grave. Olha, mas eu fico muito feliz. Deus te abençoe mesmo com esse dom. Tá mais que comprovado que o bom humor, pessoas que levam a vida com mais leveza, vivem mais e vivem melhor, né? E o contrário também, né? Dizem que muitas doenças físicas nossas vêm do emocional. Vem do emocional. Não é? Total. Então, esse trabalho que você faz, ele é excelente para você, para sua família, mas para um tanto de pessoas aí que, às vezes, você fica até sabendo, eu imagino que seja muito gratificante, né? É demais. Saber que as pessoas estão gostando do meu conteúdo, receber mensagem. Uma vez que eu recebi a mensagem de uma criança falando da saga vai dar certo, nossa senhora. Uma criança? Uma criança. Primeira vez que eu vi um vídeo de um fã. Olha, minha filha adora seus vídeos. Olha ela falando da saga, será que vai dar certo? Nossa, meu coração ficou tão quentinho. Que delícia. Falei, cara, Deus, tô no caminho certo. Falei, cara, eu tô no caminho certo. Estou fazendo a diferença nesse mundo. Estou fazendo a diferença nesse mundo. Ó, pra gente encerrar,
Eu vou presentear, já que você é um bom leitor, gosta de ler, esse livro, Meu INSS Uma Ova, é do Dr. Rafael Gabarra, advogado, especialista em previdência. Hoje você está trabalhando um monte, está enriquecendo. Na hora que você estiver milionário, você fala, chega, preciso pensar em aposentar. Aqui, ó, vai ter tudo que você precisa saber para sua aposentadoria. Aí os caminhos, vai desvendar mitos, é bem interessante. Eu sou um amante de leitura, viu? Vou ler com certeza. Aí para você e para Rafael. Pelo presente. Sim, senhorita. Tá bom. Foi um prazer ter você aqui. Agradeço, Pode voltar mais vezes pra gente bater esse papo. Só me convidar. Que voou, passou muito rápido, tão gostoso que foi, né? Já acabou? Acabou. Ah, não. Mas você volta? Sim, senhorita. Foi um prazer. Tudo de bom. Muito obrigado, viu? Que delícia de bate-papo, né? Quanta sabedoria, tão jovem, quanta sabedoria. Espero que você tenha aproveitado muito. Ó, já deixou seu like? Já se inscreveu? Aproveita aí que tá chegando o meu próximo convidado, que é o Dr. Rafael Gabarra, ele que é advogado, especialista em previdência. A gente tá falando aqui, né, de bom humor, sorrir e tal, mas a gente tem que se lembrar que tem pessoas que de repente estão tão envolvidas num baixo astral, até deprimidas, que não conseguem mais ver graça nas coisas, não conseguem sorrir, até tentam. Mas e aí? E aí que pode ser uma doença. Nesses casos, é importante um afastamento do trabalho para poder cuidar da saúde, né? Mas como que isso funciona? Quem conta mais pra gente é o Dr. Rafael. Olá, Lilian. Um prazer estar aqui novamente. Para hoje a gente falar então sobre os benefícios por incapacidade. Os benefícios por incapacidade, ele exige que você demonstre para o INSS que você está totalmente incapaz de continuar exercendo aquelas atividades que você vinha desempenhando. Então, se você está temporariamente incapacitado, então você tem direito a um benefício por incapacidade temporário. Se você está permanentemente incapacitado, nessa situação, você então tem direito a um benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, né? Então nós temos o seguinte, uma incapacidade total temporária é o antigo auxílio-doença. Uma incapacidade total permanente é a aposentadoria por invalidez, né? Esses benefícios são previdenciários e decorrentes da sua condição de segurado, ou seja, você precisa estar empregado, você precisa estar recolhendo para o INSS. Você precisa ser segurado do INSS. Não basta somente a incapacidade, você precisa ficar muito atento nisso, tá bom? Garanta, antes de fazer o seu pedido, que você é segurado do INSS. Só depois disso, você consiga, então, um relatório médico minucioso para subsidiar, para dar embasamento para o seu pedido que você vai formular. Tem uma peculiaridade quando essa incapacidade ela advém de algum problema relacionado ao trabalho. Então, se você sofreu um acidente de trabalho ou é uma doença ocupacional, né, uma doença laboral, que essa doença pode ter surgido no trabalho ou simplesmente ter sido agravada no trabalho. E aí, nessa situação, quando existe esse nexo, é muito importante que você dê entrada no pedido decorrente da incapacidade acidentária, né? É uma incapacidade que advém ou tem alguma relação ou foi majorada, né? Foi agravada graças aos trabalhos, ao exercício das atividades ali que você desempenha no seu dia a dia. Então, nessa situação, fique sempre muito ligado nisso, né? Dê entrada no benefício acidentário e não num benefício puramente previdenciário. Então, recapitulando, incapacidade temporária. Se você está totalmente incapaz de forma temporária, é o que nós temos, então, o auxílio-doença, o antigo auxílio-doença. Se você está totalmente incapacitado de forma definitiva, é a nossa antiga aposentadoria por invalidez. Se essa incapacidade vem ou foi agravada pelo seu trabalho, então você tem que pedir esses benefícios em suas respectivas modalidades acidentárias. A partir daí, nós vamos então agora falar sobre a prática desses benefícios. Como que você vai na prática, né, dar entrada, fazer os pedidos desses benefícios. É muito importante você garantir que você é segurado da Previdência Social antes de iniciar essa caminhada pelo benefício por incapacidade. Então você ou tem registro em carteira ou está recolhendo como
contribuinte individual, autônomo, ou enfim, você mantém algum vínculo oficial com o INSS. Você pode entrar no Meu INSS, baixar o seu CNIS e garantir que você está vertendo suas contribuições. Então é muito importante você garantir a sua qualidade de segurado antes de iniciar essa caminhada pelo seu benefício por incapacidade. Segundo ponto, o atestado médico. O atestado médico, da mesma forma, é extremamente importante que você organize a sua documentação médica. O perito, ele vai ter 10 minutos para analisar tudo. Se você chegar com tudo bagunçado, jogar lá na mesa dele, dificilmente você vai ter um resultado favorável. É diferente que você chegar com a sua pasta organizada, por datas, exames, não é? Então você tem um relatório médico especificando a sua situação, dizendo, é muito legal se isso puder constar no seu relatório, dizendo que a sua doença, ela gera incapacitação para determinadas atividades e que o seu trabalho envolve essas atividades. Então, por isso, você precisa se afastar dessas atividades, porque não tem como você recuperar da sua lesão ou você, enfim, retomar sua capacidade laborativa se você continuar sujeito às mesmas atividades que deram ensejo àquela incapacitação. Você precisa se afastar, se dedicar ao tratamento, e aí, depois do tratamento da recuperação da capacidade, você retoma o seu trabalho. Essa análise simplista, muitas vezes, que o INSS faz de, nego, a negativa é o que há de mais comum, né? Só que muitas vezes não se compreende que quanto antes você conceder um auxílio-doença, né, um benefício por incapacidade temporária para aquele trabalhador, quanto antes ele se submeter a um tratamento adequado, maiores são as suas chances de recuperar mais rápido, né, a sua capacidade laboral e ele voltar para o trabalho. Quanto mais se prorroga, se prolonga essa concessão desse benefício, mais dificuldade se impõe ao trabalhador, maior a, o dano que é gerado, né, por aquela doença e mais difícil vai ser dele recuperar a sua qualidade, né, a sua qualidade de trabalhador, de poder voltar a trabalhar. Então, muitas vezes, uma concessão rápida de um benefício, ela é o que garante a recuperação da capacidade. Você protelar a concessão de um benefício que é devido, na prática, isso pode gerar, inclusive, um futuro benefício por incapacidade permanente. Aquele trabalhador que poderia voltar para a empresa acaba se incapacitando para o resto da sua vida. E isso gera um prejuízo muito maior ao INSS do que se ele tivesse concedido, então, o benefício adequado. Ô, Gabarra, mas então como que tem que constar, né, a documentação médica? A minha sugestão é que você entenda que a primeira pessoa que precisa se convencer de que você está incapaz de trabalhar, de exercer as suas funções, é o seu médico. É o médico que cuida da sua doença. Se nem ele se convenceu de que você está incapaz, você vai ter dificuldade em convencer o perito do INSS. Então, se o seu médico te fornece um relatório médico minucioso dizendo que aquela sua doença, ela gera uma incapacitação para o desempenho das atividades habituais que você vinha desempenhando e demonstra com exames, enfim, com fundamentos, fica mais difícil de um perito, que muitas vezes é um clínico geral, simplesmente negar, tá? Existe um ponto muito importante para ser relatado, que é o seguinte: o STJ já decidiu, né, em sede de recurso repetitivo, um tema, né, quer dizer, um precedente vinculante, né, de que os atestados, os relatórios médicos não podem ser ignorados pelo perito do INSS. Ele necessariamente precisa se debruçar naquele documento médico que você fornecer para ele. Então, você tendo um documento médico seu particular, bem feito, bem organizado, temos mecanismos para garantir que o INSS aprecie esse documento, né? Aquela prática de muitos peritos de simplesmente nem olhar para o seu relatório, isso é errado. Isso viola a legislação e isso viola o precedente normativo do STJ, né? Então, é muito importante você, então, ser segurado, ter um relatório médico, uma documentação médica muito bem organizada, e aí sim, a partir daí, iniciar sua caminhada pelo seu benefício por incapacidade. Outro ponto muito importante para você observar. É muito importante, então, que você entenda que o perito do INSS que não é seu amigo. Ele é uma pessoa
que você tem que convencer da sua incapacidade. Você tendo a sua documentação organizada e os seus sintomas forem ali demonstrados, então, se você está com dor no braço, não é, e você vai lá e estende sua mão para o perito e ele chacoalha a sua mão e você não faz cara de dor, ele vai ver na hora que você não está com dor no braço. Então, eu estou te dando um exemplo. Eu sei que não é bem assim que funciona, né, as perícias do INSS, mas eu quis dar um exemplo para que você entenda que é muito importante que os seus sintomas condizam com aquilo que está no seu relatório médico. Então, qualidade segurada, relatório minucioso e exames que subsidiam sua incapacidade. E, por fim, o período de INSS não é seu amigo. Você tem que convencê-lo com sinais, né, com sua conduta, sua postura durante a perícia, de que aquilo tudo é real. A partir daí, começa então a se tornar viável a concessão desse benefício por incapacidade, e se mesmo com tudo isso organizado, o INSS lhe negar esse benefício, você então vai necessariamente ter que ingressar no Poder Judiciário pedindo a reforma dessa decisão administrativa. Você também tem a opção de recorrer administrativamente dentro do próprio INSS. E muito recente, agora o STJ definiu que se você recorre daquela sua negativa, ou do seu corte, você está lá, você está afastado do seu trabalho com benefício por incapacidade. Se submete a uma perícia periódica e o INSS então opta por cortar o seu benefício. Só que quando você volta para sua empresa, o seu empregador, né, você vai passar por um exame readmissional, né, no médico do trabalho da empresa, e ele nega, fala, não, eu não posso te colocar para trabalhar aqui porque você não está capaz de desempenhar essas suas funções. E aí a sua empresa rejeita a sua volta. Isso a gente chama de limbo previdenciário, né? Você não recebe nem da empresa e nem do INSS. E então agora o STJ diz que se o INSS demora para julgar o recurso, né, ele precisa continuar te pagando benefícios, o seu benefício previdenciário, até que se resolva essa situação, que o recurso seja apreciado. É muito importante, então, também que você fique atento em todos os seus direitos, né? Faça sua pesquisa, entenda exatamente como que aquela sua doença interfere no desempenho da sua atividade. E aí você vai, né, para cima com embasamento. Não é simplesmente um pedido, quero isso, e você achar que o INSS vai te dar porque você acha que você tem direito. Não. Se embase, estude, junte seus documentos e vá atrás do seu direito. Se você tiver a primeira porta fechada, você tem outras portas para abrir, né? Desde que você esteja, então, embasado documentalmente, né, com relatórios médicos bons, e juridicamente, né, seguindo aí os passos que eu te orientei aqui nesse vídeo. Eu me recordo de um caso, já há mais de 10 anos, só para que você entenda exatamente o que eu quero dizer com relação a doença gerar incapacitação para o seu trabalho, né? Eu me lembro exatamente de um caso de um senhor que ele, por alguma disfunção hormonal, ele se tornou obeso, né? Ele entrou numa obesidade grau média, vamos dizer assim, né? E aí, ele chegou no escritório. Eu olhava para ele e falei, bom, é uma pessoa obesa, mas ele poderia ser advogado, né? Ele poderia continuar exercendo funções de professor, né? Mas aí quando ele me relatou que ele, na época que era assim ainda, ele era cortador de cana, né? Então ele era aquela pessoa que usava, né, aquele facão e cortava todo dia a cana de açúcar. Poxa, você exigir que um obeso passe o dia cortando a cana de açúcar, inevitavelmente começou a desempenhar, começou então despertar ali no joelho dele problemas. O joelho dele começou a doer, inchar, né, as pernas incharem. E aí, quer dizer, é muito mais conveniente você afastar esse trabalhador da atividade, né, submetê-lo a um tratamento adequado, né, que seria o quê? Uma cirurgia ou algum mecanismo de redução dessa obesidade. Atualmente os monjaros, né, as retatrotidas, aí, enfim, você de alguma forma reduzir o peso dele para que depois ele volte a cortar cana, ou, na pior das hipóteses, que se realize uma reabilitação profissional para que ele possa desempenhar funções, então, diversas daquela que ele vinha desempenhando. Então, esse é um outro instituto da reabilitação profissional. O INSS, quando ele percebe que você
vai ter muita dificuldade ou não vai conseguir voltar para aquelas suas funções, ele pode te disponibilizar, então, um programa de reabilitação profissional, em que ele te habilita para desempenhar outra função aí social, outro trabalho na sociedade que possa lhe garantir sua subsistência e suas contribuições para o próprio INSS. Então, acredito que eu tenha feito um resumo geral aí dos benefícios por incapacidade. É muito importante que você se informe, que você esteja resguardado documentalmente, e aí, a partir daí, siga passos firmes em busca do seu objetivo. Não desanime na primeira porta fechada, ou se o perito do INSS lhe tratar mal, porque isso é bem comum. E você, estando aí com seus documentos e conhecedor dos seus direitos, não há ninguém que possa tirar isso de você, tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço. Chegamos ao fim de mais um Pode Mais Brasil. Que programa incrível! Você tá gostando? Deixa um comentário aqui pra mim. Quero saber o que você mais gostou nesse programa. Quem você quer que eu traga aqui para um bate-papo sobre longevidade, viu? E já se inscreva. Aliás, me ajuda. Vamos compartilhar com o maior número de pessoas para mais pessoas saberem aí o que é importante pra gente viver mais e melhor? Esse foi o Pode Mais Brasil e eu espero você no nosso próximo programa. Toda quarta-feira, 8 da noite, um programa inédito no YouTube e agora Pode Mais também no Spotify. Um beijo, até o próximo.